Em uma iniciativa histórica e inédita para conter a crise frente à desaceleração da economia, foi lançada no dia 5 de agosto, em Brasília, a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, FPMAC. Mais de 100 empresários de todo o país desembarcaram na capital da República com o objetivo de intensificar esforços para criar políticas que garantam a isonomia e a competitividade do setor industrial. Em uma mobilização de força e união, a comitiva empresarial subiu a rampa principal do Congresso Nacional e se dirigiu ao Salão Nobre da Câmara dos Deputados. O espaço ficou lotado durante toda a cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar. Além de deputados, senadores e convidados, o evento contou com a presença dos ministros Gilberto Ock, da Integração Nacional, Gilberto Kassab, das Cidades, e do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. A crise econômica que abate o país, o avanço do desemprego e críticas à proposta que reduz o benefício fiscal da desoneração da folha de pagamento deram o tom dos discursos do lançamento da frente. Nós temos um objetivo, o objetivo do Brasil. Aqui está o Brasil que produz. Cada um aqui construiu o Brasil que nós temos hoje com seus erros, com seus acertos. Mas a omissão, presidente Pastoriza, nesta hora seria o mais grave para uma sociedade que os senhores representam. Este é o Brasil do entendimento e da força política. Esta frente parlamentar não terá nunca a condição de radicalismo, mas tampouco terá a condição de se omitir das pautas nacionais. A criação da FPMAC surge num momento delicado da economia. Por isso, os empresários apostam no apoio dos congressistas para alavancar o crescimento e conter a recessão. Eu entendo particularmente, e os meus companheiros também, de que é muito momentoso a instalação hoje, neste momento, da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas. Temos quase 80 anos de existência, só agora montamos a Frente Parlamentar, mas acho que é um momento muito adequado. Vamos precisar muito da ajuda dos senhores, queremos contribuir para esse debate. Dentro da pauta grande que nós temos, e nós queremos discutir com o senhor e com os seus companheiros do parlamento, duas coisas que nós temos a curtíssimo prazo. A questão da desoneração da folha, que neste momento em que nós estamos tão em crise, a maior crise da história da BIMAC, uma reversão dessa desoneração seria catastrófica. A única fonte de financiamento viável, com juros civilizados, que existe no país, a única para financiar investimento produtivo de longo prazo, chama-se BNDES. Há forças que parecem que querem destruir esse banco. Se esse banco for destruído, ou for amordaçado, ou for desidratado, pode apagar a luz do investimento nesse país, porque não há outra fonte de financiamento. Em um contundente discurso de apoio à instalação da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, enfatizou que o Brasil vive um momento muito difícil, com a retração da economia, juros elevados, inflação de preços e perda de exportações. O setor industrial no Brasil passou a ser relegado ao segundo plano, alertou Cunha. A nossa indústria perdeu competitividade no exterior para competir nas exportações e, ao mesmo tempo, perdeu competitividade interna, com preços bastante elevados de muitos dos seus componentes industriais, sem contar que os seus custos, começando com energia elétrica no período, e outros começaram a impactar essa competitividade além da massa salarial. Uma premissa que o setor industrial, que tem uma importante fase no nosso país, um importante empregador e gerador de renda, de empregos e de arrecadação tributária para o país, ele hoje está sendo muito maltratado. Nós temos crédito difícil e caro, nós temos a retração da economia, estamos debaixo de uma tempestade perfeita. E essa tempestade perfeita precisa ser combatida. Essa frente vem colaborar muito, porque ela vai ter a condição de fazer o debate, de poder apresentar propostas, de poder condensar as propostas existentes, buscar na luta política normal a defesa das propostas que possam melhorar o setor de indústria de máquinas e equipamentos do nosso país. A pauta legislativa da FPMAC inclui a redução do chamado Custo Brasil, a desoneração da cadeia produtiva, a criação de programas de incentivo para a compra de máquinas nacionais adquiridas pelo poder público, o aproveitamento de créditos tributários podres e a manutenção do Reintegra para o aproveitamento de resíduos tributários não compensados por conta das exportações. Pouco antes da peregrinação ao Congresso Nacional, os empresários se reuniram em um restaurante de Brasília e participaram da plenária mensal
da diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Entre outros pontos relevantes da pauta, a retração de empregos foi um dos temas de maior preocupação. O último pico do setor foi em 2013, quando contabilizava 380 mil empregos diretos. Atualmente, o número chega a 330 mil, uma perda de 50 mil empregos em 2 anos. Desses, 25 mil foram perdidos no primeiro semestre de 2015. Um cenário delicado proporcionado pela recessão, crise política e econômica e o ajuste fiscal. Por conta disso, todos os setores da economia refrearam os seus programas de investimento. E quando os nossos clientes atrasam investimentos, nós paramos de vender, porque o nosso setor fabrica máquinas que é investimento para quem nos compra. Então nós estamos numa crise mais profunda do que a média da indústria como um todo e entramos primeiro nessa crise. O país vivendo um franco movimento de desindustrialização, né? A perda da importância do PIB brasileiro, a perda de empregos, a perda de impostos e renda. E não existe país grande no mundo sem uma indústria forte, né? Que é na indústria que nasce a inovação, é a indústria que dá os melhores empregos e o país só vai conseguir voltar a crescer com uma indústria forte. Horas depois de ser instalada na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos teve sua primeira agenda de trabalho. Uma comitiva formada por deputados e empresários foi recebida no gabinete do vice-presidente da República, Michel Temer. A FPMAC entregou a Temer a lista de prioridades da agenda com o Legislativo e Executivo. O vice-presidente também recebeu o pedido de um encontro do setor industrial com a área econômica do governo. A indústria de máquinas e equipamentos reúne 7 mil empresas em todo o Brasil, responsável pela geração de 380 mil empregos diretos e 1 milhão de postos de trabalho em toda a cadeia. Com um faturamento anual de 80 bilhões de reais, o ramo de máquinas e equipamentos é o líder nacional de exportações dentro do segmento da indústria de transformação.